Bom dia, bem-vindo à Opinião Pública desta manhã, que vamos olhar para a educação e as propostas que os diversos partidos têm propostos, os partidos que concorrem às eleições do dia 4 de outubro, mas para já vamos ver quais são as principais ideias que estão em discussão. Depois das sucessivas reformas, os partidos do arco da governação definem como lema para a educação estabilidade, qualidade e confiança. A quebra da natalidade leva a coligação Portugal à Frente a apostar na universalização do ensino pré-escolar até aos 4 anos. Quer por isso contar com a colaboração dos municípios através de um sistema de incentivos que garanta a total cobertura de creches e jardins de infância. A pensar numa escolaridade obrigatória, PSD e CDS querem o reforço da autonomia das escolas, com planos para combater o abandono e os maus resultados escolares, mais agilidade na gestão de horários e pausas letivas e também na contratação de professores. Alargar o ensino profissional e vocacional a todo o país é política de quem é governo e quer continuar a valorizar este ensino. Para as famílias mais carenciadas, o programa eleitoral prevê o reforço dos apoios para quem tem filhos no ensino privado, através do aumento do número de contratos de desenvolvimento e contratos simples, do pré ao ensino secundário. Quando o tema é o ensino e perante a contestação levantada, o PS confirma que irá suspender a prova de avaliação de professores para que possa ser revista. Depois de colocações problemáticas, o programa socialista defende também a alteração das regras dos concursos de professores, com colocações por mais 2 anos e mais estabilidade do corpo docente. Quanto à avaliação dos alunos, não está previsto o fim dos exames nacionais, mas o PS defende a mudança no peso das diferentes avaliações e uma melhor articulação entre exames e notas internas. Também uma maior articulação entre os 3 ciclos de ensino, com mudança de disciplina e de carga horária. E mais à esquerda, a CDU quer um ensino para todos nos próximos 6 anos, a verdadeira gratuitidade de todo o sistema público, com distribuição de manuais escolares no ensino obrigatório. PCP e Verdes defendem uma escola com maior estabilidade dos profissionais pela vinculação e pela revogação do regime de requalificação. A CDU defende também a formação dos professores, mas recusa a prova de avaliação como garante de qualidade. Em defesa de opções diferentes, a coligação de esquerda quer uma aposta no ensino artístico e a aprovação de um modelo de financiamento que garanta a estabilidade das escolas. No seu programa para a educação, o Bloco de Esquerda quer o fim dos exames nacionais de 4º e 6º ano, introduzidos no sistema por Nuno Crato. Quer também a limitação do número de alunos por turma a 20 no primeiro ciclo, 22 nos restantes níveis de ensino, com horários e oferta de apoios mais ajustados. Ao nível dos recursos humanos, o Bloco defende o reforço de professores, técnicos e funcionários com contratos estáveis e, contrariando o Governo, a recusa da municipalização do sistema de ensino. Ora então, no Opinião Pública desta manhã, queremos saber quais são os principais problemas da educação em Portugal. Na sua opinião, o que deve manter-se e o que deveria mudar e como analisa as propostas das várias forças políticas para este setor. Vamos contar com a opinião dos espectadores, em direto, a partir de 2 pontos de reportagem. No Café Piolho, no Porto e também junto ao Ministério da Educação em Lisboa. Se quiser participar, pode passar por estes 2 locais. Pode também dar o seu contributo por telefone através dos nossos números habituais. 21 416 1147 e 21 416 1148. Pode ainda participar por e-mail para o endereço opiniãopública@sic.pt. Há ainda uma outra forma de participar, é através do site da SIC Notícias, sicnoticias.sap.pt, onde pode escrever um comentário. Passo a apresentar o nosso convidado desta manhã, que está em estúdio, José Morgado, é professor, é também investigador do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. É assim, muito bom dia, muito bem-vindo a esta Opinião Pública, em que olhamos para a educação e começo por lhe perguntar se há, dentro dos programas que estão a concorrer às eleições, se há propostas claras para este setor. Bom, muito obrigado pelo convite, bom dia. Os programas, uma pequena nota prévia, os programas são um conjunto de conteúdos, de propostas, supõe-se,
E seria interessante saber quantos dos eleitores que vão entrar nas cabines de voto no próximo domingo leram de facto os programas dos partidos. Pois serão poucos, provavelmente. É evidente, mas é evidente que é importante que haja essa reflexão e justamente a importância e a pertinência deste tipo de abordagens. Eu diria, e estava a ouvir a vossa peça, que com estas 4 áreas de propostas, quer da coligação, quer do PS, quer da CDU e do Bloco, se fazia um excelente programa para a educação. Buscando o melhor de cada um deles. É evidente que a educação tem vindo a atravessar, é uma área que é uma área problemática. A educação não é uma área fácil, não é uma área consensual, é uma área contaminada por questões de natureza ideológica. Não estou sequer a falar de natureza partidária, mas também estou a falar de natureza ideológica. E, portanto, é uma área em que dificilmente tudo é consensual, embora me pareça imprescindível haver alguns entendimentos estruturais relativamente aos caminhos e à visão sobre a educação. E era isso que eu gostava de ver emergir do conjunto dos programas. Há aspectos que, de facto, são fundamentais. A questão da estabilidade dos professores, temos assistido, o ano letivo passado foi um ano catastrófico, aliás estive aqui nessa altura a falar sobre isso, a questão da prova, aquela que eu chamo a sinistra prova da avaliação de competência e capacidades, é completamente inadequado, o que não quer dizer que os professores não precisam, que o empregador-Estado não precise de controlar a qualidade das pessoas que recebe e que coloca ao seu serviço e ao serviço das comunidades. No entanto, aquela prova não avalia de todo competências e capacidades para ser professor. Serve para quê, então? Eu julgo que serve para seriar, para arrumar as candidaturas e não serve para escrutinar as competências, porque não tem como conteúdos em avaliação as competências dos professores. A nossa legislação prevê mecanismos que são os mecanismos mais adequados para a seleção de professores, que é o chamado ano probatório, que existe. O professor tem prática avaliada durante algum tempo na escola e é esse o melhor critério para definir se tem as suas competências. Sim. Para além da certificação que recebeu das diferentes escolas de formação, e que o Ministério, julgo que tem uma desconfiança básica relativamente à formação de professores e, portanto, introduz esta prova de seleção. A coligação mantém-na, estranho seria que retirasse. O PS diz que a vai retirar, mas curiosamente foi um governo PS que instituiu, em 2007. E, portanto, é também nesta lógica que nós olhamos para os programas, é que muitas vezes são reativos àquilo que parece ser a espuma dos dias, aquilo que foi muito contestado e, portanto, pode ser simpático para a classe professora retirar a prova, mas de facto foi o programa de Mas a percepção com que ficamos, de facto, quando olhamos para a educação, e todos têm opinião sobre a educação, claro. É que se há uma área em que tudo muda, ou quase tudo muda, quando muda um governo ou um ministro, é esta da educação, quando devia ser uma matéria consensual, devia ser um objetivo estratégico do país. É desse ponto de vista que eu falava no início, na necessidade de ter uma visão estruturante e uma visão que seja para além de uma legislatura. E vê caminho que existe. E isso nós temos alguns indícios nas propostas dos diferentes partidos que caem na lógica que estava a referir, que é, vamos mudar. Os programas, eu julgo que era importante refletir com profundidade, mas com serenidade e com tempo sobre, por exemplo, a questão dos currículos. Os currículos foram alterados no último ano, nos últimos 2 anos. Alguns, por exemplo, no caso do currículo de matemática, estava em fase final de generalização e foi alterado sem avaliação. Dá a ideia que as sucessivas equipas ministeriais querem criar uma identidade própria e deixar a história na 5 de outubro. E acabam por fazer alterações que não digo que não sejam alterações em matérias que solicitam essas alterações, mas são feitas sem a avaliação do que estava a acontecer, das fragilidades ou das vulnerabilidades daquilo que está a acontecer e dos mecanismos de correção. Não, nós apagamos o que está a ser feito, reconstruímos e implantamos. Mesmo com a contestação de professores da sociedade matemática, com a preocupação dos pais e dos alunos. E o caso da matemática foi um paradigma. Há questões que parecem questões de pormenor ou questões de menor relevância, que é a questão que os vários partidos também abordam, que é a questão dos manuais. Nós temos um ensino altamente manualizado. Muito do trabalho dos professores está dependente dos manuais. Os manuais são um nicho de mercado extremamente forte, muito pesado, e acaba por criar nas famílias, ainda ontem alguma imprensa escrita titulava isso, as dificuldades que muitas famílias têm no acesso aos manuais, porque os apoios da ação social muitas vezes também são fornecidos a posteriori, ou seja, as famílias adiantam a compra dos manuais, depois são ressarcidas e às vezes tardiamente. O que acontece? Não tem que ser assim em muitos sistemas educativos, aliás, em boa parte dos sistemas educativos os manuais estão na escola, não são as famílias que os adquirem. A nossa Constituição diz que a escolaridade é obrigatória, é gratuita e universal. E, portanto, há uma série de aspectos.
a questão da estabilidade que é recorrente aos discursos dos partidos. É evidente que uma das imprescindíveis necessidades, eu diria, como citando um homem grande da pediatria, o professor Brazelton, uma das irredutíveis necessidades do sistema educativo seria a serenidade. Os processos educativos são eles próprios. E a escola instáveis. pública tem estado pouco serena. E a escola pública tem estado muito pouco serena. E, portanto, nós precisamos desse clima de serenidade para o trabalho dos professores, para o trabalho dos alunos, para o trabalho dos pais. Estas instabilidades não servem a ninguém e não são fatores de progresso. A questão dos exames. Nós passamos numa situação, do meu ponto de vista, e tenho referido isso muito frequentemente em público, de uma hipervalorização da avaliação externa, que introduz um clima de competição que implica depois, até também tem uma sua própria tradução na construção dos rankings, as famílias a olhar para qual é o ranking da escola, os professores a protegerem a sua escola, os alunos em anos de não exame, a serem retidos porque em anos de exame podem comprometer os resultados da escola. O Ministério faz uma discriminação que me parece importante também, incentivar as escolas com bons resultados, mas não pode daí decorrer que as escolas que têm mais dificuldades não precisem justamente de apoios para ultrapassar as suas dificuldades. O Ministério acaba por privilegiar, embora não descure completamente o apoio às escolas mais frágeis, com resultados mais vulneráveis, mas apoio, ou seja, as que vocês estão a funcionar bem, levam incentivos, créditos horários para funcionar ainda melhor. Isto depois traduz-se no ranking, isto introduz, do meu ponto de vista, a palavra é forte, mas vamos pô-la entre aspas, alguma perversão na forma como isto é gerido e as escolas são muito competitivas. Um outro aspecto que me parece importante também nos programas é o reforço do ensino profissional. Nós precisamos diversificar a oferta. Nós não podemos dar-nos ao luxo de que nenhuma das nossas crianças, estou a dizer em teoria, nenhuma dos nossos alunos saia do sistema educativo sem qualquer tipo de qualificação. A exclusão da escola, o insucesso na escola é a primeira etapa da exclusão social. Portanto, nós não podemos correr o risco de que um dos alunos saia sem qualificação. E esta qualificação não tem que ser toda de nível superior, tem que ser qualificação. E essa oferta tem que ser construída. E todos os partidos falam disso. Mas o que é que tem sido designadamente nos últimos anos, é o ensino vocacional num modelo que acaba, do meu ponto de vista, por ter um destinatário de uma franja de alunos, que são os alunos que todos os estudos sociológicos mostram que são tendencialmente os menores alunos. E, portanto, não há esse modelo, tal como está. Aqueles à partida excluídos do sistema. São quem não tem jeito para a escola vai para o ensino vocacional. Quando o ensino vocacional deve ser uma oferta com marketing positivo. Sim. É quem gosta, quem não quer fazer uma carreira escolar mais longa, tem uma qualificação que lhe permite aceder ao mercado de trabalho com qualificação, que é isso que é o grande desejo. São tantos assuntos, vamos tentar olhar para o máximo deles, mas vamos também abrir agora o espaço aos outros intervenientes da opinião pública. Vamos para o Porto, é um dos nossos pontos de direto esta manhã. Bom dia, Cristina Freitas, tens aí junto de ti representantes dos diretores de escola, também pais, encarregados de educação, gente com muita opinião, certamente. Bom dia, Cristina. Muito bom dia. Tenho comigo Filinto Lima, que é representante dos diretores dos agrupamentos, parte naturalmente muito interessada neste tema que é a educação. Filinto, pergunto-lhe se acompanhou a campanha e as propostas que foram feitas pelos diferentes partidos e de que forma é que isso poderá mudar realmente o rumo da educação e conseguir resolver os problemas que a educação tem enfrentado. A campanha não valorizou muito a educação. Eu acho que a educação continua a ser desprezada até pelos nossos partidos políticos, não só pelo que está no governo, pelos anteriores. Não há propostas concretas, há propostas de alguns cortes feitos por alguns partidos, mas ideias proativas nós vimos poucas. Portanto, estamos de certa forma desiludidos com aquilo que não prometem ou que prometem e poderá ser cumprido na área da educação. Portanto, lamentamos, porque na educação, porque nas campanhas não se fala muito de educação e é um tema importante e é um tema estrutural. Lamentamos o que se passou, esperemos que nos próximos dias os nossos políticos deem mais valor até sexta-feira a esta área, que é uma área muito importante. Muitos dos programas falam naturalmente do exame a que os professores foram submetidos desde 2013, falam também do tamanho das turmas, dos exames do primeiro ciclo. Algumas opiniões sobre essas questões? Nós o que gostaríamos de ter na escola é a estabilidade. Nós o que pedimos ao futuro governo é que traga a estabilidade à escola todos os anos e quando temos novo governo muda tudo. E a escola precisa de estabilidade. Eu acho que, por exemplo, uma aposta forte no primeiro ciclo era bem-vinda.
uma aposta com professores de apoio, com mais professores até em coadjuvância, era bem-vinda. Iria ser um combate ao insucesso escolar e ao abandono. Por exemplo, o futuro governo poderia, de facto, apostar nisso. Também pedia que o nosso Ministério das Finanças não desprezasse tanto a educação como este Ministério desprezou. Quero dizer que nós, desde 2010 para 2015, o Orçamento de Estado para a educação diminuiu quase um quarto. Foi bastante, numa área que é importante, numa área que é estrutural e que todos dizem isso. Depois, na prática, poucos fazem aquilo que deviam fazer, que era investir na educação. A educação não é uma despesa, deve ser encarada como um investimento, e é isso que nós esperamos. O ano passado, o arranque do ano letivo foi muito complicado, com muitos atrasos, e este ano está a correr melhor, contava-me há pouco. Sim, está pacífico, temos que concordar que está pacífico, mas isto é a obrigação do Governo. Nós não podemos estar contentes, não podemos rejubilar por este ano está a correr bem. O que mudou no modelo de colocação? Na verdade, não mudou muita coisa. Sim, o modelo de colocação foi aperfeiçoado. Os candidatos puderam candidatar-se mais cedo, em julho, o ano passado foi em setembro. O processo é menos burocrático, é menos administrativo e, portanto, isso percebeu-se. E também se percebeu que o Ministério da Educação preparou este ano com mais tempo de antecedência. Eu quero dizer que a partir de dezembro do ano passado, janeiro deste ano, sentimos que o Ministério veio para o terreno, veio para junto dos diretores, junto dos professores. E é aí que eles devem estar. Não devem estar na 5 de outubro nem na 24 de julho. O lugar do nosso Ministério, jogamos nós, é também junto dos professores. É escutar as opiniões de quem está todos os dias no terreno, que somos nós, diretores e os professores. Muito obrigada. Filinto Lima, então, deixou a sua opinião. Vamos também ouvir a opinião do representante das associações de pais, Jorge Ascensão. Muito bom dia. Que temas é que considera mais fraturantes na educação e que têm sido abordados ou não durante esta campanha? Durante a campanha, praticamente nenhum tema relacionado com a educação foi abordado. O que desde logo nos deve deixar preocupados, porque consideramos a educação estruturante e aquela que deve ser a política prioritária em qualquer governo para podermos resolver os problemas económicos, os problemas sociais e até os problemas de saúde que o país tem. Portanto, seria importante quer os que potencialmente podem vir a ser governo, quer os que serão oposição, pudessem falar mais de educação e apostar mais na educação. Quais são as principais queixas dos pais neste momento? Os pais estão preocupados com um funcionamento da escola. Aquilo que é o serviço público da educação não é de facto um serviço de qualidade. Os pais têm muita dificuldade em poder conjugar a sua vida familiar e a sua vida laboral com aquele que é o funcionamento da escola pública. E esse é um dos problemas. A par das questões curriculares, os meninos estão sorebados de conteúdos para estudar, não têm tempo para brincar. Os meninos levam quilos de manuais e de material escolar às costas e, a par disto, temos hoje uma despesa com a educação que é muito significativa no orçamento da maior parte das famílias e que nem sequer pode ser considerada ou será considerada no IRS. Ainda tentaremos trabalhar para que se inverta essa situação e que a educação, sendo considerada de facto prioridade, o investimento que as famílias têm que fazer nessa área possa ser abatido na coleta do IRS. Muito obrigada. Então fica a opinião de Jorge Ascensão, da CONFAP, Confederação Nacional da Associação de Pais. Estamos no Piolho, um café emblemático dos estudantes. Voltaremos a antena com a opinião também de algumas pessoas que se encontram aqui no café. Vamos voltar já daqui a pouco, Cristina Freitas, seguramente aí para ouvir outras opiniões, mas agora vamos precisamente para 5 de outubro, em Lisboa, junto ao Ministério da Educação. Elsa Gonçalves, quem é que a encontras aí disponível para dar opinião sobre o estado da educação em Portugal e o que deve ser mudado? Bom dia, e aqui num sítio emblemático para a educação, porque estamos na 5 de outubro, junto ao Ministério da Educação, temos alguém que passa aqui há 40 anos e tem com certeza assistido a muitas manifestações e protestos aqui à porta. Sim, exatamente. É. Tem sentido que esta contestação é muito frequente? Muito frequente, exatamente, muito frequente. É, exato, muito frequente. No seu entender, o que é que não está bem na educação hoje em dia? Tudo isso, certas coisas que são mudadas de vez em quando, neste caso. Alterações disciplinares que cortam as pernas a muitos alunos, que foi o caso da minha filha. O que é que aconteceu? A minha filha que estava para ir a partes, nessa altura a ministra resolveu pôr uma disciplina nova naquele ano que nenhum aluno tinha essa disciplina. Neste caso a minha filha teve que mudar de situação de curso porque não tinha aquela disciplina e resolveu, eram viáveis para entrar para outro curso, foi para outro curso. Precisamente por causa disso, mas o que ela gostava sempre e gostou sempre foi artes, que era para a parte de restauro.
Quer dizer que estas reformas que têm vindo a ser feitas, algumas vezes apanham os alunos no seu percurso e os prejudicam. Exatamente, muito. Neste caso, a minha filha e todos os alunos estavam naquela no restauro, em artes, neste caso. Tem sentido que, a nível das escolas, também o ambiente é diferente, com talvez mais ou menos gente, ou o que é que se sente? A gente em si não sei, mas pelo que eu ouço, as coisas não são muito fáceis, não é? Há muitas confusões, mesmo com os próprios alunos e, pronto, ofensas aos professores, aquelas coisas todas. Confusões. Sei lá, porque eu ouço mesmo agredir professores, isso assim. Já este ano letivo, por exemplo, eu vi na net, na minha zona de Ferreira do Zeza, um aluno que agrediu uma professora. Verdade ou mentira, mas estava na net, não sei, não está lá para ver, não sei. O que é que acha então que era preciso fazer para termos uma melhor educação no nosso país? Sei lá, não faço a mínima ideia, sinceramente. Se pudesse mandar? Isso era muito difícil, não tinha capacidade para isso. Não tenho capacidade nem para, neste momento, para pensar o que se poderia fazer. Conhece o programa de algum dos partidos em relação à educação? Não. Nem tem curiosidade? Poderia ter, mas neste momento não estou fora desse pormenor. A sua filha acabou o curso, arranjou trabalho, está no desemprego? Está a trabalhar. Portanto, pelo menos não teve que passar por uma fase de desemprego? Não. Teve um ano à espera de arranjar trabalho na área dela, neste caso como educadora de infância, mas agora já está a trabalhar, graças a Deus. Então, em termos de educação, não nos quer deixar nenhuma sugestão daquilo que podia mudar para melhorarmos neste o momento país? Neste momento não estou com isso, assim, propriamente muito viável a ter uma ideia, não. Muito obrigada pelas suas opiniões. É então aqui um testemunho de alguém que passou por a atribulação própria de ser mãe, de ter uma filha a estudar, mas que não tem muitos conhecimentos, ou melhor, eu diria, não tem mesmo conhecimento do programa eleitoral de nenhum dos partidos, nem nenhuma ideia concreta do que mudaria no país. A única coisa que sabe é que tem assistido a muitas manifestações aí em frente ao Ministério da Educação nos últimos anos. Vamos para a opinião agora de um espectador que nos ligou, que usou os nossos números de telefone, é outra forma de participar no programa. Armando Costa está em Lisboa, está desempregado. Bom dia. Olá, muito bom dia. Gostaria de cumprimentá-la assim ao ser convidado, assim como todo o auditório. Não sei se hoje, dado o tema, o auditório será assim tanto para poder intervir, porque o tema é realmente por si um tema muito vasto e muito lato em determinado sentido, e por aí eu gostava de responder um bocadinho à pergunta colocada hoje pela opinião pública. Penso que todos os programas de todos os partidos realmente vêm transmitir um pouco mais do mesmo, é a redundância constante na pasta da educação. Não existe rigorosamente nada progressivo, nada estruturado no sentido de se combater algumas das digamos, ilegalidades. Porquê? Porque a Constituição na educação parece que é muito favorecida aos cidadãos, mas de um certo modo a educação está totalmente ludibriada. Eu gostaria de falar enquanto estudante, porque eu também sou estudante, embora tenha interrompido por motivos essencialmente financeiros, mas também em simultâneo de outra natureza, e aquilo que eu tenho a dizer é que hoje em dia qualquer jovem como eu, acho que ainda tenho idade de ser jovem, está ludibriado no sentido do caminho que quer seguir em termos de educação, porque eu já é o segundo ensino do ensino superior que frequento, o segundo curso, e aquilo que eu observo é que é uma ilusão o facto de eu ainda querer acreditar em tirar um curso neste país, porque assim como os professores que colecionam, muitos deles desacreditam, e existe também um bocadinho esse espelho para os alunos, e é o meu caso. Eu não acredito que depois de tirar o meu curso consiga praticar o meu curso em Portugal. E eu penso que esse é um dos graves problemas, é um problema estruturante. Eu gostava de apresentar como exemplo o ensino alemão, e eu, infelizmente penso que o ensino alemão também vai ficar estruturante no seu modelo de ensino, mas penso que era sem dúvida nenhuma eficaz, porque eu penso que o lado profissional em Portugal, o ensino profissionalizante, está-se a perder totalmente. Os nossos pais, infelizmente, tentaram incutir na juventude e nestas gerações que o ensino superior era sem dúvida nenhuma o que iria vingar e o que iria resolver todos os problemas, mas aquilo que se está a observar é que cada vez menos, em termos profissionalizantes, existem menos profissionais, e esses mesmos profissionais é que são
muitos deles apreciados no estrangeiro e muitos deles é que são recrutados e efetivamente Portugal tem nesse sentido muita cultura em todas as artes e em todos os trabalhos que efetivamente eram mais profissionalizantes. Infelizmente eu penso que nenhum partido político efetivamente está a ter essa questão em conta, porque continuamos sempre todos os anos a ver as faculdades cheias e passados gerações de 4 anos, 5 anos das saídas de terminarem os cursos, o que observamos é que existe ainda mesmo assim uma grande taxa de desemprego, o que efetivamente é um desleixo muito grande por parte de todos os partidos políticos que não têm isso em consideração. Tem sim uma imagem, como disse o convidado, e eu estou plenamente de acordo, é uma imagem de prestígio da educação portuguesa, relativamente lá fora e para conseguirmos grandes rankings, mas estamos a esquecer que não é isso que conta efetivamente. O problema real é, como em outros países da Europa, nomeadamente do norte da Europa, os alunos saem das faculdades, podem ir um ano para fora para observarem efetivamente o que é que querem seguirem na via profissionalizante e, por sua vez, continuam a seguir os seus cursos, mas com emprego. Em Portugal isso infelizmente não acontece. É a minha opinião. Costa. E Registro, ficou claro. Muito obrigada também, muito obrigada pela participação e um bom dia também para si. A preocupação deste espectador, sobretudo com as saídas profissionais depois de concluído o ensino, mesmo o ensino superior. Em Coimbra está agora o Eduardo Albuquerque, que está aposentado. Bom dia. Bom dia. Como eu disse, sou Eduardo Albuquerque, professor, e é o seguinte, eu estava a ver o vosso programa e cumprimentá-lo a si e ao seu convidado e quero dizer que até agora tudo que eu vi estou absolutamente de acordo com aquilo que vocês disseram, nomeadamente este último interveniente. Era o seguinte, a minha opinião é muito rápida e muito simples. Era se algum assessor de imprensa do Sr. Ministro da Educação ou alguém que lhe pudesse dizer que devia ver este tipo de programas, era para lhe comunicar que ele devia aprender um bocadinho, pelo menos, com a apresentação que a apresentadora fez do programa dos vários partidos sobre a educação. E sobre esse aspecto eu tenho a dizer o seguinte, não há dúvida nenhuma que o Sr. Ministro tem que aprender, como nós todos estamos a aprender todos os dias, e era para dizer que era conveniente que não só ele, mas toda a equipa do Ministério que trabalha à volta dele, tivesse o cuidado de ouvir bem aquilo que as pessoas dizem e ler bem aquilo que está proposto. Pronto, e não lhe vou roubar mais tempo, só dizer-lhe que dou-lhe os parabéns pelo seu programa, que tem tido muita audiência, e isto é uma coisa que eu tenho constatado, e tem outra coisa. As pessoas finalmente começam a reconhecer que é possível dizer coisas boas sobre aquilo que se pretende para este país e para os jovens deste país. Bom dia. Eduardo Albuquerque, e a seu convidado. Muito obrigada. Um bom dia para si. Não nos rouba tempo, contribui para discutirmos hoje, em concreto, as questões da educação. Eu penso que haveria condições para voltarmos em direto à Avenida 5 de Outubro, mas não tenho certeza se ainda é a melhor altura. Vamos para Buliqueime, é melhor. O empresário José Dias está em linha. Bom dia. Bom dia, Sr. Seu convidado. Eu estou a intervir hoje não como empresário, mas como pai e como alguém que está envolvido no movimento associativo de pais há 13 anos. E estando envolvido no movimento associativo de pais, tenho participado, digamos, nos órgãos de gestão de vários agrupamentos e tenho uma visão um bocadinho mais completa e abrangente que a maioria, talvez, dos espectadores, ou salvo, talvez, o meu colega da Confap, portanto, o senhor que interveio, portanto, como que é representante da Associação de Diretores. Dito isto, estou de acordo com o que o seu convidado disse, mas há aqui algumas verdades desagradáveis que têm que ser dito. Primeiro, eu, na minha experiência de 13 anos, cheguei a uma conclusão muito simples. Sou 100% contra a escola pública e sou 200% a favor do ensino público. E eu acho que chegou à altura do país refletir sobre que tipo de escola é que queremos. Porque não é só a questão do ensino profissional, não é só a questão da colocação dos professores.
Não é só esses pormenores que todos os anos são causa de polémica, porque existe um monstro chamado Ministério da Educação que, independentemente do ministro que lá esteja, é um monstro. Faz lembrar aquela série Yes Minister, da BBC, aqui há uns anos. Em que o sistema manda mais do que os seus líderes. E porquê? Então como é que isto se resolve, José? Isto resolve-se com o seguinte. Resolve-se tirando o monopólio da educação à escola pública. Porque, repara, há imensa gente que confunde ensino público com escola pública. Há países na União Europeia onde o ensino é 100% público e gratuito. E atenção, não é como o nosso, que é teoricamente, constitucionalmente público, universal e gratuito, e que na prática não é. Nesses países, basicamente, afere-se qual é o custo de cada aluno e os pais têm a liberdade de pôr os filhos nas escolas que eles escolhem e que prestam o melhor serviço educativo. Ou seja, havendo concorrência, não há... Se for uma escola do Estado, tudo bem, mas se for uma escola privada, tudo bem, porque é aferido e é... José, mas é para aí, é essa a ideia base do atual governo, do atual ministro. É por aí que se caminha. É essa a ideia, mas não foi posta em prática. Mas seja, era isso que subscreve. E repare, é aí que os programas, mas os partidos falham, porque toda a gente tem ideias genéricas. Agora, aplicá-las é outra coisa. É claro que isso é uma ideia tabu para a esquerda. Outra realidade que tem que ser denunciada é o seguinte... Mesmo para concluir, por favor. Neste momento, a escola pública é um feudo de interesses corporativos, nomeadamente a classe docente. E isso é triste, porque, repara, quando se fala na avaliação dos docentes, a minha experiência de 13 anos diz o seguinte: infelizmente não há avaliação dos docentes. Há proteção corporativa de colegas, ou seja, quando há um colega, com o atual sistema, quando há um professor, os outros colegas são incapazes de fazer seja o que for para que esse colega corrija o seu método de ensino. Porquê? Porque não se pode ofender o colega, não se pode diminuir o colega. Quem é que sofre? São os alunos. Esta realidade é trágica e é destrutiva. E para concluir em relação mesmo rapidamente, por favor. E aos meios, eu digo-lhe o seguinte: reivindicam-se mais meios, mas temos um sistema altamente destruidor e que fomenta o desperdício. Porque, repara, os países com mais sucesso e os países pobrezinhos da Europa têm manuais reutilizáveis. Em Portugal mandamos dezenas e dezenas de milhões de euros em manuais escolares para o lixo todos os anos. Porque todos os anos são substituídos. Não, e, portanto, fala aí mesmo nesse desperdício. José Dias, eu peço imensa desculpa, vou ter de me interromper. Lançou aqui ideias muito interessantes para discussão, mas eu tenho que ir em direto para a Avenida 5 de Outubro, junto ao Ministério da Educação, porque Elsa Gonçalves tens aí um eleitor disponível para falar, mas com pouco tempo. Vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos aproveitar então, eu ia direto ao assunto. É pai, tem 2 filhos. Onde é que estudam os seus filhos e em que anos? Os meus filhos estudam no 2º e no 4º ano numa escola internacional bilingue. Não, no ensino público? Não, no ensino público. Por que essa opção? Enfim, acho que no ensino privado, dentro de um certo leque de possibilidades, pode-se ter um pouco mais de estabilidade nos currículos e nos corpos docentes e talvez uma melhor integração de atividades extracurriculares na escola. E é um bocadinho por aí que fiz a minha escolha. Portanto, sente que tudo isso falta na escola pública? Sinto principalmente que é um bocadinho incerto. Quando olhamos, por exemplo, para os rankings, vemos que há escolas públicas altissimamente classificadas, a par com as melhores escolas privadas, e mesmo nessas às vezes há problemas no arranque do ano letivo, etc. E vemos que há outras escolas muito mal classificadas ou muito pior classificadas, e estamos ao sabor da nossa morada, do nosso local de habitação para a escola que nos é atribuída. E no privado, enfim, para quem pode, essa escolha é mais fácil. O que é que precisava de mudar então no ensino público para lhe dar o voto de confiança e poder colocar lá os seus filhos? Talvez uma maior garantia de regularidade do funcionamento nos currículos, nos corpos docentes. Penso que essa é talvez a maior incerteza. Quer dizer que tem havido muitas políticas diferentes a nível da educação, muitas mudanças? Sim, acho que nota-se que mudam os governos, entram disciplinas, saem disciplinas, alteram-se os currículos, alteram-se as metas e depois muda-se os currículos, enfim, às vezes até há desincronizações entre livros, currículos, metas, etc.
acho que era importante haver uma maior estabilidade dos currículos, dos professores, para as coisas funcionarem melhor. Eu tenho que aproveitar o facto de ser também professor do ensino superior para lhe perguntar, a nível do ensino superior, a realidade é mais estável? A realidade talvez seja um pouco mais estável, mas eu acho que também há um nível de ensino onde, especialmente eu trabalho no Instituto Superior Técnico, uma escola que pretende ser uma escola de vanguarda, digamos assim, e de topo. Acho que é mais compreensível que haja atualizações mais frequentes dos currículos. Eu penso que nos níveis do básico e do secundário não é tão compreensível que haja muitas alterações dos currículos, penso eu. Em termos de cortes, em termos de bolsas, em termos do próprio funcionamento, como é que está a realidade no ensino superior? Está difícil, como já muitas vezes foi referido pelos responsáveis, pelo nosso reitor da Universidade de Lisboa, pelo presidente do técnico. Tem havido muitos cortes que são, enfim, às vezes um bocadinho compreensíveis face à situação do país, mas como nós muitas vezes dizemos, se toda a função pública tivesse tido os cortes que o superior já teve, muito bem estaria o país. Nós temos suportado níveis muito elevados de cortes e somos permanentemente cumprimentados por colegas estrangeiros que nos dizem como é que a Universidade Portuguesa tem os resultados que tem em termos de investigação, dos rankings das universidades, etc., com os níveis de financiamento que nós temos. Portanto, penso, enfim, estou a julgar em causa própria, mas penso que se tem feito um bom trabalho a manter a universidade a funcionar, apesar dos cortes elevados que temos sido alvo. Tem conhecimento dos programas eleitorais dos vários partidos para a educação? Vou lendo um bocadinho aqui e ali, enfim, infelizmente pelo facto de ter os meus filhos no privado, se calhar não com o interesse e com que devia seguir essa parte do programa. Mas identifica-se com algumas medidas propostas por algum dos partidos? Não sinto. E quer dizer, o problema, como estávamos a falar, se calhar era de haver um maior consenso, se calhar, entre os partidos nesta parte dos currículos e dos corpos docentes, etc. Claro que provavelmente haverá dissonâncias em termos dos níveis de financiamento que cada um acha que são desejáveis para o ensino superior ou possíveis para o ensino em geral. Mas em termos das medidas dos programas, de facto não lhe sei agora enumerar nenhuma em concreto. Não é por aí que vai fazer a sua escolha no dia 4? Não é por aí que vou fazer a minha escolha no dia 4. Obrigada. Obrigado, bom Fica dia. então um testemunho deste pai e também professor sobre esta vivência no ensino que levou a uma opção pelo ensino particular, uma vez que não confia no ensino público. Elsa Gonçalves, ela está em direto junto ao Ministério da Educação, é um dos pontos de reportagem deste Opinião Pública. Estamos também no Porto e antes de voltarmos ao nosso convidado em estúdio, vamos precisamente para o Porto. Já vi, Cristina Freitas, que estás muito bem acompanhada. Muito bom dia. Estou aqui à porta do Piolho, um café de referência dos estudantes. Estou aqui acompanhada pela tuna da Faculdade de Medicina, do ICBAS, que tem o curso de Medicina e também o curso de Veterinária. Temos aqui também um estudante de Veterinária. Vou começar aqui por este estudante de Medicina, está no 2º ano. Pergunto se tem acompanhado esta campanha eleitoral e se está a par das propostas dos partidos quanto à educação. Pouco, tenho acompanhado, mas pouco. Nós estamos normalmente muito atarefados com as nossas coisas na escola e também com a TUNA e os outros grupos académicos, por isso tenho estado um bocadinho ao lado. O que é que o preocupa enquanto estudante? O que é que faria, o que é que propunha, que mudança proporia se pudesse para mudar alguma coisa na educação? Portanto, já existem, mas os serviços de apoio aos estudantes, principalmente os mais carenciados, em termos de propinas, em termos de alojamento, de facilidades na ordem da marcação de exames e etc. Acho que esses são sempre pontos a reforçar, por mais que já existam os apoios. E, de resto, o apoio aos doutoramentos, às pessoas que tentam especializar e que é difícil arranjar bolsas e financiamento para quem tenta especializar, nomeadamente em mestrados, doutoramentos e etc. Se bem que essas pessoas, já licenciadas, têm outras facilidades e outra diferença em relação àqueles que se querem licenciar e não podem. Qual é a vossa preocupação em relação ao futuro? São estudantes de medicina, portanto é um curso com uma média elevada, ainda com alguma oportunidade no mercado de trabalho, ainda assim já não é como era antes, não é? É verdade. Há quem diga que em termos de medicina o mais difícil é entrar. E até pode ser verdade, mas agora estamos com alguns problemas de falta de vagas na especialidade, portanto, hoje em dia quem acaba o exame à especialidade pode ficar sem vaga para fazer a especialidade.
Obviamente estamos com inseguranças em termos de, mesmo a seguir à especialidade, possível falta de emprego, possibilidade de emigrar, de não emigrar. Essas decisões estão sempre aqui na nossa mente e é difícil tirar o elefante branco da sala, como quem diz. Mas pronto, são coisas que nós temos de ir pensando ao longo do caminho e vendo como é que as coisas se desenrolam até lá. Muito obrigada. Vamos ouvir aqui a opinião deste colega, também está no 2º ano, portanto tem vários anos de curso pela frente. Qual é que é a sua maior preocupação no seu dia-a-dia? Alguma dificuldade, algum obstáculo que enfrente e que possa ser melhorado? A maior dificuldade é mesmo organizar o tempo, porque nós metemos-nos em tudo, basicamente, para além do curso. Andamos na tuna, vamos à praxe, temos cursos, temos palestras. É mais a organização do tempo, porque a que eu digo sempre aos alunos que chegam novos é que é possível fazer tudo. E num curso de medicina, que é um curso difícil, um curso de muitos anos, muitas cadeiras complicadas, que é possível andar em tudo, é só uma questão da organização do tempo. Claro que é difícil, mas é possível. E há resultados disso, e os alunos mais velhos que andaram no túnel, andaram na praxe, estão nas especialidades que querem, tiraram uma média alta e fizeram tudo, e isso é possível. Bem, tem acompanhado esta campanha, as propostas dos partidos quanto à educação? Muito pouco, como o meu colega, mas porque nós... Gostava de ver resolvido? Nós, como somos estudantes, gostamos de ver resolvido ao ensino, mas particularmente ao ensino artístico, é um ensino que tem sido falado muito ultimamente, foi cortada muita verba, principalmente o ensino articulado. Gostava de ver que o financiamento aumentasse para que o número de alunos com dificuldades pudesse estudar música, porque eu tive essa oportunidade quando estive a estudar música e queria que toda a gente pudesse ter essa oportunidade, porque é realmente muito importante estudar um instrumento, cantar, até dançar, porque é fundamental até para o ensino normal, é complementar, e isso é um problema que tem que ser resolvido. Bem, não é por acaso que estes estudantes fazem parte da tuna do IC, mas vou falar aqui com este colega que é de veterinária, é mais velho. Quais são os perspectivas para o futuro? Mais receios que os seus colegas de medicina? Sim, talvez porque a veterinária é uma área que basicamente se foca mais em clínicas e já há muitas clínicas mesmo, como toda a gente se vê na rua, várias clínicas veterinárias, e por isso temos que explorar outras opções. No meu caso, ainda não decidi bem qual é que é a vertente da veterinária que pretendo seguir, porque há várias, mas a vertente de clínica, que é aquela em que normalmente os estudantes do ensino secundário entram neste curso veterinário a pensar em clínica, porque é aquele que tem mais contacto. Essa área acho que já está muito sobrecarregada, e se alguém pretende mesmo seguir essa área, penso que a melhor opção seria mesmo emigrar, não seria ficar cá em Portugal, nessa área em particular. Vou fazer a mesma pergunta que fiz aos seus colegas. Tem acompanhado a campanha, as propostas dos partidos, concretamente? Ou seja, no domingo, se votar, vai votar a pensar nestas propostas concretas para a educação? Sinceramente, não tenho acompanhado muito as campanhas, por isso ainda não tenho assim grande opinião. Muito obrigada. Fica então a opinião destes 3 estudantes, embora a parte interessada na matéria, como ouvimos, não estão muito a par das propostas concretas do que tem sido então debatido durante esta campanha eleitoral. Cristina Freitas, com 3 estudantes a pensar já mais na entrada no mercado de trabalho do que propriamente nos programas eleitorais em matéria de educação, e a verdade, e agora regresso ao nosso convidado, José Morgado, a verdade é que ouvimos aqui muitas opiniões, muitas perspectivas, muitas vivências, e a verdade é que a educação ainda não entrou na campanha, verdadeiramente. Não, é difícil de entender. O exemplo claro dessa ausência do debate sobre educação na campanha foi o primeiro debate único televisivo, o outro foi radiofónico e depois televisionado, mas o debate televisivo entre o António Costa e o Primeiro-Ministro não tocou sequer na educação, o que acaba por ser significativo. Eu gostava de fazer alguns comentários em relação a algumas das intervenções que nós ouvimos, e por alguma ordem aquilo que disse o professor Filinto Lima relativamente às questões de investimento. É evidente que nós sabemos, eu lembro-me sempre daquele slogan do Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E, portanto, há estudos, inclusivamente, há estudos do ponto de vista económico, que quantificam o impacto que no desenvolvimento económico e em todos os níveis tem o investimento em educação. Portanto, de facto, como é dito, a despesa na educação
educação não é uma despesa, é um investimento. E, de facto, em 4 anos cortaram-se 2 mil milhões no orçamento de educação. Também é verdade que há algum desperdício e, portanto, me importa, de facto, até num período de austeridade, mas mesmo que não estivéssemos numa situação de austeridade, que fôssemos contidos e rigorosos no exercício das Foi dado aqui o exemplo dos manuais escolares, é apenas um excelente exemplo. A outra tónica muito forte, também já falámos, é a questão da estabilidade. De facto, a educação tem a instabilidade dos processos educativos, a educação é um processo ativo, não é um processo 100% controlado, com todas as variáveis controladas, é multifacetado e, portanto, que requer estabilidade e requer serenidade, que é o que lhe tem faltado. Há um aspecto também que me parece importante, e foi referido, que é a aposta no primeiro ciclo, e os programas dos vários partidos, designadamente da coligação do PS, têm uma aposta no pré-escolar. Já vai começar com os 4 anos e estende-se aos 3. De pequenino é que se torce o destino e, portanto, nós precisamos, de facto, de, até como políticas de família amigáveis da natalidade, criar de uma forma acessível e generalizada equipamentos de educação pré-escolar que são muito caros e são pouco acessíveis à generalidade das pessoas. Portanto, é um aspecto que me parece, de facto, importante. E onde aqui existe quase um consenso entre os partidos. Sim, e é bom que exista, de facto, esse consenso. É bom que exista, de facto, esse crianças cada vez mais jovens. Há um aspecto relativamente à questão levantada pelo Presidente da CONFAP, o Dr. Jorge Ascensão, que tem a ver, e que eu acho que há alguma inquietação. Portanto, há aspectos que são importantes, que é as questões dos currículos, os ajustamentos dos currículos, mas feitos de uma forma pensada, serena, não substituir por substituir, sem avaliar porque é que é preciso substituir e em quê. Mas há um aspecto que é as questões que são importantes nas famílias, designadamente nos meios mais urbanos, e passaram a ser mais pertinentes com a política de mega-agrupamentos que faz com que as crianças desloquem de meios mais pequenos a que deixaram de ter escola para estarem em meios com uma demografia mais elevada, que é a questão da conjugação da vida familiar com a vida escolar. Nós criamos, há uns anos atrás, até durante o governo BS, com a ideia do programa da escola a tempo inteiro, que me assusta um bocadinho, devo dizer, e desde o início manteve algumas reservas, até no conceito. Eu entendo que nós precisamos de educação a tempo inteiro, nós precisamos de proporcionar qualidade de educação familiar ou escolar com qualidade, como foi várias vezes referido, mas não tem que ser escola a tempo inteiro. É evidente que as famílias têm um problema que é o guarda das crianças no tempo que estão a trabalhar. Mas nós não podemos, e muitos países não o fizeram, minimizar este problema das famílias apenas com o aumento, com o prolongamento da estadia das crianças na escola, que causa-lhes uma overdose escolar que não é saudável, a intoxicação não faz mal a ninguém, não faz bem a ninguém, aliás. E, portanto, nós temos que ter alguma cautela, do meu ponto de vista, com este prolongamento. Aliás, o Bloco de Esquerda fala nisso, que é a reorganização dos horários escolares, do funcionamento das escolas com as famílias. Olha, quando temos políticas que aumentam o horário de trabalho, como aconteceu nesta temos que aumentar mais a estadia dos meninos na escola, ou temos que mudar a organização social do trabalho de maneira a explorar possibilidades como o teletrabalho, como o trabalho back-office com outro tipo de horários. É um caminho que eu acho que valeria a pena pensar. Um aspecto que eu não posso deixar de referir e que me parece tremendamente importante, que é a questão de que um espectador, Armando Costa, falou das questões da empregabilidade, e julgo que é também professor, as questões da empregabilidade, dos projetos de vida, da imigração. É fundamental que nós tenhamos consciência, de uma vez por todas, que não somos aquilo que muitas vezes, e até com alguma preguiça por parte da comunicação social, que nos considera um país de doutores. Nós não somos um país de doutores. Nós somos um dos países da Europa que tem menor taxa de licenciados entre os 18 e os 25. Nós não temos, deixa-me só terminar, não temos licenciados a mais. Nós temos desenvolvimento a menos para a absorção da mão de obra qualificada. Porque me parece que o que o Armando Costa dizia era exatamente que havia pouca esperança entre as faculdades estão cheias. Não, as faculdades não estão cheias. Nós não temos. Aliás, este ano recuperou-se o acesso ao ensino superior, porque tragicamente tem vindo a baixar justamente pela desesperança que se instala em que as famílias dizem assim, estamos com um período com algumas dificuldades económicas e o superior não garante empregabilidade, então não vale a pena estudar porque vais para o desemprego. Não é verdade. Os relatórios da OCDE mostram que a qualificação de nível superior mantém, em Portugal, o Estatuto Médio Salarial é dos mais compensadores nos estudos comparativos para quem tem qualificação de nível superior, e o tempo de desemprego é mais baixo para quem tem essa qualificação. Ou seja, a educação ainda é uma arma para o desemprego. É mesmo uma arma e é, de facto, um contributo. Já a imigração será, se calhar, um bocadinho inevitável. Ouvimos estes estudantes da Faculdade de Medicina. Claro que a imigração é inevitável justamente por um tipo de políticas que acaba por não fomentar desenvolvimento económico,
uma política de empobrecimento, o empobrecimento não desenvolve ninguém. Não vale a pena termos esperança que se empobrecermos ficamos mais ricos. Não se empobrecermos, ficamos mais pobres. Não é do investimento na educação. Exatamente. É no contexto. Tem a ver com contexto. E só gostava ainda de um aspecto que me parece importante, porque é muito também sujeito a equívocos. Eu acho que o mundo da educação é um mundo com muitos equívocos. Um deles é a questão da liberdade de escolha que o espectador do José Dias referiu. E sempre os exemplos dos países nórdicos na liberdade de escolha. Os países nórdicos estão neste momento a recuar com os modelos de liberdade de escolha que promoveram e que estão a ser instituídos entre nós, justamente porque os resultados começaram a não ser aqueles que se mantiveram quando foram iniciados. E é isso que eu julgo que deve ser feito com muita cautela e muito bem analisado, porque a liberdade de escolha no nosso país é falaciosa. Porque, muito provavelmente, muitas famílias, se quiserem, mesmo com apoios individuais ou colocar os seus filhos em algumas estruturas privadas, não o conseguirão se os seus filhos não tiverem patamares de resultados escolares suficientes para manterem esse tipo de estruturas bem colocadas designadamente nos rankings. E, portanto, dizer que nós montamos um conjunto de apoios financeiros e todas as famílias passam a ter liberdade de escolha, não é verdade. As famílias todas não passam, todas, eu insisto e sublinho, a ter liberdade de escolha. Portanto, nós temos que ter alguma cautela. Uma nota final, se me permite, relativamente ainda a este conjunto de intervenções, que é as questões do ensino vocacional, do preparar os técnicos, que também o Armando Costa referiu. O modelo alemão é um modelo que a OCDE critica em vários relatórios, porque não promove mobilidade social, porque empurra para ensino de formação profissional média, mas o mesmo tipo de famílias. E é por isso que a chanceler Merkel vem buscar engenheiros a Portugal e vem buscar outros profissionais altamente qualificados, com forte investimento do erário público português, porque justamente precisa de técnicos qualificados que não tem na Alemanha, embora tenha uma faixa intermédia de gente qualificada. E, portanto, estes aspectos... Mas que não tem acesso depois a esse tipo de ensino. Nós estamos nos minutos finais. Penso que temos mais um repórter disponível para entrar em direto. Será assim? Tinha essa indicação. Mas agora não sei se será a Elsa Gonçalves. É ela que está junto ao Ministério da Educação. Agora sim, confirmo que és tu que estás disponível. Estás com quem agora, Elsa? Estou neste momento com uma mãe de 3 filhos, já todos no superior, todos formados? Dois licenciados, um com 2 licenciaturas, outros com uma. E a minha filha está a fazer um mestrado agora em Engenharia na Faculdade de Ciências de Lisboa. Passaram pelo ensino público? Não passaram nunca. A minha opção foi pô-los no Colégio São João de Brito, que é particular. Eu própria andei no colégio e senti que em termos quer curriculares, quer de segurança, que ficava muito mais tranquila se eles andassem no ensino privado. Falou-me há pouco até que conversava com outras pessoas e que sentia a instabilidade do ensino público comparado com os seus... Exatamente. O que eu sentia era que as pessoas com quem falo na rua, pessoas conhecidas, no início do ano chegava a haver 2 professores para a mesma cadeira, nenhum aparecia. A meio do ano desaparecia um professor, não havia substituto, havia imensas faltas, enquanto no colégio eu tive sempre a segurança que, embora quase não houvesse faltas, os professores eram imediatamente substituídos, os alunos eram acompanhados, eles aliás saíram muito bem preparados do colégio e a ideia que eu tenho é que os outros colegas dele, pronto, claro que algumas, eu queria, falta-me a palavra, algumas exceções, no mesmo momento integraram-se perfeitamente na faculdade, com muita facilidade, porque tinham uma boa bagagem e começaram a trabalhar ainda a estudar. Portanto. Mas acabou por ter que pagar o ensino aos seus filhos, quando o ensino deveria ser algo gratuito que o Estado devia disponibilizar para todos. É verdade. Eu acho que, tal como no ensino superior, que o ensino superior é ótimo e temos que ser razoáveis. É um preço muito acessível, cada aluno sem bolsa paga 100 euros por mês, um curso que custa aos alunos 1000 euros por ano, portanto em termos comparativos com os restos dos países é barato. O ensino de facto secundário e primário, primário não sei, mas secundário não tem a mesma qualidade, porque falta muita coisa. Eu acho que falta que as pessoas interiorizem que não é só serem bem pagas, mas que também deve haver interesse em mostrar trabalho. Eu não entendo que um professor não queira ser avaliado quando é bom professor.
Portanto, todas estas coisas que têm vindo fazem com que as pessoas acabem por tomar até com um bocado de dificuldade, porque eu acredito, eu não sei hoje em dia quanto é que custa um colégio particular, mas na altura eu pagava 1.500 euros por mês, portanto é pesado. Há outras coisas que se fazem de outra forma, as férias diferentes, mas eu acho que as pessoas optam por terem mais segurança e maior tranquilidade em relação àquilo que os alunos aprendem. Obrigada, eu peço-lhe desculpa, o tempo é curto, mas fica aqui então uma outra opção pelo ensino privado, que levou aos bons resultados, uma vez que esta mãe acredita que só assim conseguiu que os filhos terminassem os cursos e tivessem possibilidades de entrar no mercado de trabalho. E não foi? Registe-se, Elsa Gonçalves, o primeiro encarregado de educação que encontraste, que preferiu apostar no ensino privado porque podia, como foi dito até por esse primeiro pai, e é por aí, José Morgado, mesmo muito rapidamente, no último minuto, que lhe faço a última questão, muito curta também, com resposta concreta. Caminhamos, de facto, para uma escola privada para os pais que podem dar um ensino de qualidade e uma escola pública mais deficiente? É este o caminho? Eu temo que se não refletirmos e não atalharmos algumas das visões que têm vindo a fazer o seu caminho, nós corremos esse risco, sinceramente, acho que corremos esse risco. A escola, eu defendo a existência do sistema privado até como forma de pressão para a qualidade do sistema público, mas não pode ser incentivado o investimento no ensino privado à custa do desinvestimento na escola pública. A maioria dos professores da escola pública são excelentes profissionais, são excelentes empenhados, trabalham em escolas com a instabilidade que referimos, com os problemas que referimos, com as alterações das políticas, com a captura dos interesses da educação pelos interesses, enfim, outros estreitos à educação, mas de facto a esmagadora maioria dos professores são excelentes profissionais e os miúdos têm bons resultados. O meu filho, podia estar a dizer porque troca de experiências familiares, o meu filho fez todo o seu percurso do pré-escolar ao doutoramento em escolas públicas e tem um aluno bem-sucedido e milhares e milhares de alunos são muito bem-sucedidos. Eu não incomoda-me um bocadinho esta ideia de que o ensino privado é todo bom, não é. O ensino privado tem excelente qualidade, como tem muita coisa de má qualidade, e o ensino público tem as dificuldades que temos e tem escolas com excelente trabalho e escolas com muitas fragilidades, justamente que precisam de apoios e dispositivos para corrigir a trajetória e não para alimentar esta simetria e este discurso de que o privado é mau, o privado é bom e a escola pública está condenada a desaparecer. Matéria para reflexão para cada eleitor no próximo domingo. Muito obrigada por ter estado aqui nesta hora em que a opinião pública olhou para as propostas sobre a educação. Amanhã vamos falar de saúde. Já a seguir, fico com o Jornal do Meio-Dia com a Marta Atalaia. Bom dia.